Olá pessoal, eu sou o professor Celso Medeiros e hoje vamos fazer a nossa última aula da nossa série de logaritmo. Então essa aqui é a aula 4. Nessa aula nós vamos falar sobre cologaritmos e vamos falar sobre log de raiz. Alguns amigos aí solicitaram para eu explicar um pouquinho melhor como se faz log de raiz. Primeiro vamos falar sobre cologaritmo. Bom, relembrando, log de A na base B é igual a x, significa que B elevado a x é igual a A. Nós aprendemos isso nas aulas anteriores. Cologaritmo nada mais é do que menos o log. Então, colog de AB é igual a menos o log de AB. Ou, se a gente aplicar as propriedades que nós já sabemos, nós podemos chegar aqui. O cologaritmo de AB é a mesma coisa que log de 1 divididos por A na base B. Como, professor, você chegou daqui até aqui? Ora, nós vimos nas aulas anteriores, mas vamos fazer log de 1 na base A. Log de 1 divididos por A na base B. Bom, log de 1 divididos por A na base B não é a mesma coisa do que esse A aqui não é A elevado a 1? Eu vou pegar esse A que está elevado a 1 e vou levar para cima. Quando eu levo um expoente para cima numa fração, ele fica negativo. Então fica log de A elevado a menos 1 na base B. Daí eu uso a regra do peteleco. Menos 1 vezes log de A na base B. Ora, menos 1 vezes log de A na base B é a mesma coisa que menos log de A na base B, porque o 1 está implícito, não é? Então é assim que a gente calcula cologaritmo. Simples. Se eu sei calcular logaritmo, basta eu lembrar que cologaritmo é menos o log das informações do cologaritmo, ou log do logaritmando, do inverso do logaritmando na mesma base, certo? Então é assim que eu faço cologaritmo. Então, um exemplo, cologaritmo de 36 na base 6. Bom, cologaritmo de 36 na base 6 é a mesma coisa do que menos o logaritmo de 36 na base 6. Pronto. Então, se eu sei calcular logaritmo, eu já resolvi a questão. Logaritmo de 36 na base 6, eu vou tentar transformar isso num expoente e aproveitando aqui, qual é o expoente que eu vou usar? O próprio 6 na base. Então, 36 não é 6 vezes 6? Então, aqui eu tenho que menos logaritmo de 6 elevado ao quadrado na base 6. Ora, eu posso usar a regra do peteleco. Lembram da regra do peteleco? Eu tenho um expoente, eu vou petelecar ele e ele vai para frente. Então ficou, aqui eu tinha menos 1 vezes 2, ficou menos 2, logaritmo de 6 na base 6. Ora, log da mesma base é 1, então aqui eu converto para 1. Então o resultado desse cologaritmo é igual a menos 2. Perfeito? Agora vamos fazer log de raiz como me pediram. Professor, o enunciado é log de raiz de 5 na base 10, certo? Bom, como que eu calculo isso? Eu vou pegar esse raiz de 5 e vou transformar ele em expoente. Qual que é o expoente do 5 para que ele vire uma raiz? Então é só lembrar a potência. Lembra que na aula passada que eu disse que às vezes o logaritmo parece mais que a gente está estudando potência? Porque muitos dos logaritmos para a gente calcular, a gente tem que conhecer bem a potenciação. Então, a raiz de 5 nada mais é do que 5 elevado a meio. Certo? Na base 10. Perfeito. 5 elevado a meio, isso aqui virou um expoente. Então eu vou petelecar ele. Então ficou meio vezes log de 5 na base 10. Bom, normalmente quando o enunciado dá isso aqui, ele ia dizer assim, se log de 2 for igual a tanto, log de 3, e a gente continuaria resolvendo, né? Por exemplo, o log de 2, normalmente os enunciados dizem que o log de 2 é igual a 0,301. E o log de 3 é igual a 0,477. Vamos calcular então o log de 5 na base 10. Eu já fiz isso na aula passada, mas vamos fazer de novo. Log de 5 na base 10 não é a mesma coisa que 10 divididos por 2? O 5 não é a mesma coisa que 10 divididos por 2? Então, eu vou fazer aqui que meio, continuando a fração aqui, vezes log de 10 divididos por 2. 10 divididos por 2 é igual a 5, certo? Então, acho que eu tinha falado errado. 10 divididos por 2 é a mesma coisa que 5.
Por quê? Porque eu tenho uma propriedade que permite eu reduzir essa fração aqui. Isso tudo na base 10. Base 10 eu não preciso escrever. Então isso aqui é igual a meio vezes... Ora, log de 10 na base 10 divididos por 2 na base 10, quando eu tenho divisão, log de divisão é a mesma coisa que a subtração dos logs. Então eu vou pegar aqui e vou fazer log de 10 menos log de 2. Certo? Log de 10 na base 10, como é um log na mesma base, eu sei que é 1. Então isso aqui é 1. Log de 2 eu sei que é 0,301, porque o enunciado me deu. Então, o resultado disso aqui é meio vezes 1 menos 0,301. 1 menos 0,301 é 0,699. Metade disso aqui, metade de 0,699, se fosse 0,700 seria 350. Então é 349,5. 0,349,5. Perfeito? É fácil. Não se assustem. Só lembro de algumas propriedadezinhas, que o log de A na base B é igual a X, você pode substituir por B elevado a X é igual a A. Que o log de uma divisão, você pode fazer a subtração dos logs. Se fosse o log de uma subtração, de uma multiplicação, você poderia fazer a soma dos logs. O peteleco, você pode fazer o peteleco de um expoente para frente do log. Se o peteleco fosse da base, você também ia fazer, mas ia ficar na parte de baixo do log. Por exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, log de 5 na base 5 ao quadrado. Então esse 5 ao quadrado aqui, eu vou petelecar ele, só que eu vou petelecar, como ele está na base, para a parte de baixo da fração aqui. Então, em vez de eu multiplicar ele por 2 aqui, eu vou multiplicar ele por 1 sobre 2. Esse peteleco veio para baixo. Log de 5 na base 5. Ora, log de 5 na base 5 é a mesma base, eu elimino por 1, e esse resultado aqui é igual a meio. Certo? Então, é fácil. É só a gente relembrar alguns conceitozinhos e ter em mente da importância de saber bem o assunto potenciação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí, compartilhem os nossos conteúdos e mande um comentário, alguma matéria na matemática que você gostaria que a gente abordasse aqui nas nossas aulas, nas nossas resoluções. Um grande abraço.